Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos e exaltamos a Deus por essa riquíssima oportunidade que Deus ele nos concede, quando aqui, mais uma vez, estamos para junto transmitirmos uma palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vós que tem nos acompanhado pela rede social, que tem orado também por nós, pelo trabalho que nós realizamos para o Senhor Jesus, na frente do Ministério de Goiânia, Assembleia de Deus Ministério Goiânia, aos meus companheiros que vêm trabalhando incansavelmente para atender a obra do Senhor Jesus, atender o povo de Deus, e isso é muito importante para o crescimento do reino de Deus, certo? Eu quero ler aqui um versículo na palavra de Deus, quero compartilhar com vocês, que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6 e o versículo de número 10. Veja só o que é que nos diz aqui a palavra de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Observamos que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos irmãos que mostrando aos amados irmãos da igreja de Éfeso, mostrando aos amados irmãos em que eles precisavam se fortalecer no Senhor, tomar as armaduras de Deus. Observe aqui, dentro desta carta, como o apóstolo Paulo, ele vem trabalhando exatamente com os amados irmãos. É nesta carta que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a igreja, que é um projeto de Deus ainda antes da fundação do mundo. Nesta carta também que o apóstolo Paulo, ele fala sobre as bênçãos da Trindade. Gosto muito quando fala sobre essa carta, gosto muito dessa parte, certo? As bênçãos da Trindade, bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o homem ele assim pecou, quando o homem ele transgrediu a ordem de Deus, observamos que veio a justiça de Deus sobre o homem. E nos mostra a Sagrada Escritura que quando o homem ele recebe assim o seu julgamento, que foi expulso da presença de Deus, Deus disse: olha, da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça de Satanás, ou a cabeça da serpente. E nós observamos que Jesus Cristo, ele veio e realizou. Aí vem a bênção do Filho, e depois a bênção do Espírito Santo, que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma carta maravilhosa. Essa carta também nos mostra os materiais que Cristo ele usou para edificar a igreja, ou para que a igreja viesse a existir. Então observamos em que ele pegou os materiais imprestáveis. Por quê? Porque todos nós tínhamos pecado, transgredido a ordem de Deus. E diz a palavra de Deus que Deus, olhando do céu à terra, não viu nenhum justo sequer. Lamentável, né? Mas essa era a nossa situação. O que nos chama também a atenção, que a palavra de Deus ela nos deixa claramente dentro desta carta, é que o apóstolo Paulo ele fala sobre a santificação, certo? E os costumes dos gentios que não os cristãos não deveriam
absolver ou permanecer nos costumes antigos. Por quê? Se nós aceitamos a Cristo ou vivemos essa novidade de vida, Paulo, ele nos mostra que devemos assim viver uma vida diferente. O que nos chama também a atenção é que Paulo ele fala desta batalha espiritual, certo? E falando dessa batalha porque existe, certo? O adversário da nossa alma, ele luta incansavelmente para nos destruir, para nos afastar da presença de Deus, para que nós não venhamos a adorar ao Senhor nosso Deus. Então, observamos em que o apóstolo Paulo, ele mostra esta batalha espiritual. E quando ele fala aqui no capítulo 6 e o versículo de número 10, ele nos mostra, meus amados irmãos, em que nós não podemos andar desprotegido. Nós não podemos brincar exatamente nesta guerra. Também não adianta eu estar munido com as armaduras se eu estou enfraquecido, se eu não recebo uma força. Então ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja que o apóstolo Paulo, ele convida todos aqueles, certo, que já abraçaram o evangelho, para que possamos sair vitoriosos, porque há uma batalha, amados, tremenda, e essa batalha é na nossa mente. Escuta só bem isso, essa batalha na nossa mente. O adversário, ele procura de toda forma, de todos os lados, atingir a nossa mente, jogando as suas setas, jogando os seus dados inflamados, jogando exatamente as suas investidas. Então, o que nós precisamos é estar fortalecido, fortalecer a nossa mente. Devemos estar consciente que o nosso general, ele não perde em batalhas. Devemos estar consciente que nós não estamos sós. Devemos estar consciente que nós venceremos qualquer batalha que surge, que venha diante de nós. Nós devemos estar consciente que nós podemos sim vencer as astutas ciladas do diabo. Então ele nos orienta, Paulo ele nos orienta e nos diz: fortalecei-vos. Agora, fortalecer em quem? Fortalecer em pessoas que são falhas, fortalecer em pessoas que são limitadas, fortalecer em políticos, fortalecer em pessoas com projetos que são verdadeiras, uma utopia, fortalecer em pessoas em que tem projeto que são coisas imaginárias da sua mente, fortalecer em pessoas falível, em pessoas mortais, fortalecer em pessoas em que muitas vezes enganam. Não, ele orienta cada um de nós: fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Podemos observar, meus amados e queridos irmãos, em que o mundo, quando fala o mundo, eu falo também sobre o príncipe deste mundo. Ele está sempre investindo contra nós. Ele está sempre investindo contra a igreja do Senhor Jesus. Então precisamos estar fortalecidos, precisamos tomar as armaduras. Agora, se fortalecer em quem? Em Deus. Veja o que é que ele diz aqui: fortalecei-vos no Senhor. Por que eu devo me fortalecer no Senhor? Porque Ele é o meu guia fiel. Por que eu devo fortalecer no Senhor? Porque Ele é o meu alto refúgio. Por que eu devo fortalecer no Senhor? Porque Ele não me decepciona.
Por que eu devo fortalecer o Senhor? Porque Ele é o meu amigo fiel. Por que eu devo me fortalecer no Senhor? Porque nas horas das adversidades, quando as minhas forças chegarem ao limite, Ele me coloca nos seus braços. Por que eu devo me fortalecer no Senhor? Porque na hora das adversidades, Ele não vai dar as costas para mim. Então Ele diz: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Aleluia! O nosso refúgio, a nossa fortaleza é o Senhor. Os filhos de Asaf, ele disse a seguinte expressão na sua melodia: Deus, escuta só, Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. E porque Deus ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, eu estou certo que na hora que eu clamar por socorro, Deus é o meu socorro bem presente. Está lembrado dos discípulos quando ia conduzindo Jesus para outra margem do lago? A Bíblia Sagrada nos diz que sobreveio uma grande tempestade. No meu entender, como os discípulos conheciam bem exatamente o clima, para que eles pudessem atravessar em segurança, eles não iam colocar o seu mestre em perigo. Eles estavam seguros que iam atravessar em segurança. Mas a Bíblia Sagrada nos diz em que do outro lado Cristo operou um milagre, expulsando uma legião que estava no Gadareno. Então o adversário sabia aonde Jesus Cristo ia chegar do outro lado. Então sobreveio aquela grande tempestade, o barco quase que ia naufragar, o adversário lutando para que Jesus não chegasse ao outro lado. O vento sopra, as águas sobem, os discípulos ficam apavorados e Jesus dormindo na polpa do barco. Quando eles viram que com as suas próprias forças eles não conseguiam vencer aquela tempestade, olha, meu prezado irmão, tem aqui uma lição importante. Precisamos entender que nós somos limitados. Precisamos entender até onde vai a nossa força, porque existem adversidade e tribulações em nossa vida que nós precisamos clamar por Jesus, que fizeram os discípulos. Jesus, desperta, Jesus, tu não te incomoda que nós vamos perecer? Jesus Cristo, olha como é bom ter Jesus no barco, amados. Jesus Cristo olha e diz: homens de pouca fé, vento, emudece, vento, mar, te aquieta. E a Bíblia Sagrada nos diz que houve grande bonança. Aleluia. E os discípulos ficaram dizendo: que homem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia. Ora, esse homem se chama Jesus. Eu pergunto a você: Jesus está no teu barco? Então clame por ele, se fortaleça no Senhor. Agora, como eu devo me fortalecer? Qual o caminho que eu devo tomar para me fortalecer e fechar as fendas, as brechas, as portas, para que Satanás não ocupe a minha mente? Como é que eu posso? Qual o caminho que eu posso trilhar? A Bíblia Sagrada nos dá, nos mostra o caminho. Oração. Buscar ao Senhor nosso Deus em oração. A oração é o veículo que leva o homem à presença de Deus. A oração, ela move o coração de Deus. A oração é o combustível que faz esta locomotiva ela caminhar. A oração, aleluia, nos torna mais íntimos de Deus. A oração, ela nos fortalece. A oração nos faz termos uma maior intimidade
com o Senhor nosso Deus. Se eu deixo de orar, eu vejo os problemas maiores do que o meu Deus. Se eu deixo de orar, eu percebo, aleluia, em que eu sou limitado para resolver certos problemas. Se eu deixo de orar, aleluia, eu procuro, ou eu vou andar por caminhos em que comprometem exatamente o trabalho que nós estamos fazendo. Então eu não posso deixar de orar. A oração é um caminho que me leva a me fortalecer mais no Senhor. Observamos outro ponto importante: lê a palavra de Deus. O salmista, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela nos fortalece. A palavra de Deus, ela é nossa bússola. A palavra de Deus diz a mesma escritura que ela é mais doce do que o mel. A palavra de Deus, aleluia, ela é a rocha que esmiuça a penha. A palavra de Deus, aleluia, é uma espada de 2 fios que corta e vai até a divisão da alma entre juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus. Então eu me fortaleço no Senhor quando eu busco Ele em oração. Eu me fortaleço no Senhor quando eu me alimento da sua doce palavra. Eu me fortaleço no Senhor quando eu compartilho e ouço também os irmãos compartilhando, aleluia, o trabalhar de Deus na sua vida. Eu me fortaleço no Senhor quando eu entrego a minha vida e descanso no Senhor. Que Deus continue nos ajudando. Eu me fortaleço no Senhor quando eu tenho uma vida de santidade, uma vida de sacrifício ao Senhor meu Deus, consagrando o meu corpo, a minha vida ao Senhor Jesus e me aproximando mais dele. Por isso que o apóstolo Paulo disse: você quer ser o vencedor? Ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Sabemos que o adversário de nossa alma tem vários nomes e ele procura de todos os lados. Ele procura, aleluia, querer nos afastar do Senhor nosso Deus, mas que possamos, amados, cada dia mais. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, versículo 13, quando ele fala que aprendeu a contentar-me em toda e qualquer situação, ele para e diz: mas eu posso todas as coisas pelas minhas forças? Não. Pelo meu bom intelecto? Não. Pelas minhas estratégias de guerra? Não. Pelas minhas artimanhas? Não. Eu posso todas as coisas naquele, em Cristo, que me fortalece. Então ele diz: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém, amados? Que possamos ter neste dia um excelente dia. Que a graça de Deus permaneça sobre nós. Que a benevolência de Deus permaneça derramada sobre a nossa vida. E cada dia mais possamos nos fortalecer no Senhor. Descanse no Senhor. Agora, descanse fortalecido, porque Ele é o nosso amigo fiel. Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando. Peço a você também que compartilhe com outro essa live. Eu creio que Deus ele vai falar com cada um dos nossos irmãos e pessoas amigas em que precisam ouvir uma palavra de Deus, certo? A Bíblia Sagrada nos diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Não existe fortalecimento se nós não buscarmos ao Senhor de todo o coração, deixando as coisas que para trás ficaram e que possamos prosseguir olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus continue nos ajudando. Deixa-me fazer uma oração por você, pedindo a Deus que Ele possa continuar te ajudando. Soberano Deus, amantíssimo Pai, queremos te agradecer por tudo, Senhor, que Tu tens feito. Permaneça ajudando cada um dos Teus filhos, que tem nos acompanhado através dessa live, Senhor. E eu creio verdadeiramente que o Teu doce Espírito já está trabalhando nos corações. Ó Pai amado, endireitando os caminhos tortuosos. Ó Deus amado, tirando os embaraços. Pai amado, Deus justo e Deus bom, permaneça nos ajudando e nos abençoando. Que a Tua glória, que a Tua misericórdia, ó Deus amado, que a Tua bondade possa acompanhar cada um dos Teus filhos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado. Lembrando também que esse vídeo vai estar na nossa página no YouTube, certo? Abimael Flor. Você pode compartilhar, você pode ajudar, divulgar esse trabalho para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus, neste momento com Deus. A paz do Senhor Jesus e muito obrigado pela sua companhia, em nome de Jesus. Amém.